1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Todos já acharam? 1 Samuel 16, 13 diz-nos assim. Pastor Guilherme também, muito obrigado, viu, amado, pela sua companhia. Deus abençoe o querido pastor. 16, 13 diz-nos assim: assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Olhe para mim aqui, todos vocês, todos os congressistas. Esse versículo 13, que está inserido no capítulo 16, por sinal, o próprio capítulo 16, já foi alvo de muitas verbalizações, de muitas mensagens. Já podemos exaurir daqui desse texto, do capítulo 16, muitas mensagens. Aqui nós temos a unção de Davi como o novo rei da história de Israel. Como disse ontem, no segundo ano de governo de Saul, Deus já havia o rejeitado pelas suas práticas, pelas suas ações que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Deus já rejeitou. Quando você lê 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, existe uma expressão que eu acho bem forte. Deus diz assim: Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado? A gente só vê Deus já aceitando as pessoas, amando as pessoas, querendo as pessoas. Mas agora está aqui um Deus dizendo que não quer mais Saul, que rejeita Saul. E agora Deus fala com Samuel: vai a Belém, Samuel, e dali tu vais ungir o novo rei da história de Israel. Vocês sabem que quando Jessé ele é informado da notícia, a Bíblia diz que ele manda chamar Abinadab, Samá, Eliabe, Azan, Natanael, Filipe, todos os demais filhos seu, irmão de Davi. E a Bíblia diz que nenhum deles tinha as características divinas, mas a característica humana todos tinham. Até o primeiro, quando aparece, já tinha a característica humana de um rei. Porque para ser rei naquele tempo, o homem tinha que ser forte, dado a espada, ao escudo, tinha que saber lutar. E não acho errado Samuel achar que o primeiro já estava dentro dos padrões, porque Deus estava mudando até a cultura de chamar um rei naquela época. Porque quando se tirava um rei não para ficar no gabinete, não para ficar no ar-condicionado, ele tinha que ir para a guerra, ele tinha que lutar. Então ele, quando aparece Abinadab, Samuel diz: está aí perante o Senhor, porque ele tinha todas as características. Mas Deus diz assim: Samuel, eu vou mudar o sistema agora, eu vou mudar a forma de escolher um rei. Sempre estão atrás de um rei como Saul alto, e eu deixei Saul por escolha do povo, mas agora eu quero um segundo o meu coração, segundo as minhas características. Davi não tinha característica humana para ser rei, gente, mas Davi estava dentro das características divinas. Então tem muitas pessoas que, quando se fala em chamada, tem muitas pessoas que acham que tem as características, e outros acham que não tem as características. Mas eu quero dizer que Deus é que chama, Deus é que coloca, Deus é que tira, Deus é que faz. Se muitas pessoas dizem: mas pastor Carvalho não é pregador para Curitiba. É verdade, eu sei disso, eu deveria estar pregando na roça, no mato, mas aqui estou porque Deus tem um propósito. As características, é Deus que chama, é Deus que faz. Mas segura, aparece Davi, o único que estava trabalhando, viu? O resto tudo na sala esperando a hora do almoço.
que estava ali trabalhando era Davi. Ele chega, aproxima-se, e o Espírito Santo testifica, porque esse negócio de chamar obreiro, Deus tem que estar no meio. Oh Jesus, Jesus, Deus tem que estar no meio. Esse negócio de chamar porque alguém dá dízimo alto, ou porque alguém tem carro bonito, casa por isso, não resolve. Tem que chamar, Deus tem que estar no meio, Deus tem que fazer presente. É Deus que sabe das coisas. Lá vem Davi, e o Espírito Santo entra em ação e diz: é esse aí. Amados, eu acredito que todos na sala ficaram bobos com aquela situação, mas ele, ninguém dava nada para ele. É o menor, até o pai disse: é o menor. E veja bem, ele estava fazendo o trabalho mais simples da época. Alguém diz: não, ser pastor de ovelha naquela época era um grande trabalho. Engana-se, você fugiu do seminário. Era o trabalho mais simples, ninguém queria esse trabalho. Geralmente o mais simples, o menor, o menos qualificado é que ficava com uma função dessa. A prova diz que lá está Davi no campo, mas quando ele chega, ele já tem a experiência de cuidar de rebanho. O Espírito Santo diz: é esse, unge ele aí. E a Bíblia diz que Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. No meio dos seus irmãos. Esse negócio de consagração dentro de casa não resolve. Eu vou consagrar você a pastor dentro de casa, é no meio, é na vista de todos. Está entendendo? Mas eu vou chegar lá já agora. Deixa eu só esquentar. Repita comigo: Davi foi ungido em Belém de Judá. Eu quero pregar diferente hoje, permissão. Eu vou colocar esse copo aqui. Tem um outro? Por favor, me arranja qualquer objeto que possa chamar a atenção. Isso. Está aqui. Eu quero pregar diferente hoje. Assim. Davi foi ungido aqui em Belém de Judá. Diga: Belém de Judá. Belém de Judá. Mas o objetivo maior era que Deus queria que Davi chegasse em Jerusalém. Diga: Jerusalém. Jerusalém. Vamos consultar a geografia bíblica. A geografia bíblica vai nos ensinar que Belém de Jerusalém distava-se aproximadamente 10 quilômetros. São 10 quilômetros que separavam a unção de Davi para a efetivação da unção de Davi. São 10 quilômetros que separavam a unção de Davi como rei para ele chegar no trono. É a mesma coisa eu dizer aos senhores que entre Deus falar e Deus cumprir há um intercurso, há um tempo. Entre Deus prometer algo a você e cumprir existe um campo, existe alguns quilômetros. E Deus me falou profundamente nessa tarde que a precipitação de muitos crentes que já foram alvos de promessas de Deus, mas começaram a tomar caminhos, atalhos para chegar na promessa. Aí Deus disse para mim: fale à minha igreja de Curitiba que eu vou cumprir as promessas, mas é necessário que o crente entenda que entre ele falar e ele cumprir há um intercurso, há uns quilômetros. É a mesma coisa na vida do obreiro, quando tem a chamada. Entre a chamada e a efetivação da chamada tem uma distância. Paulo foi chamado no capítulo 9, mas Paulo só vai para a obra em Atos capítulo 13. Se você pegar 9, 10, 11, 12, 13, passaram-se 14 anos. Então entre a chamada e a efetivação da chamada existe uma distância. É por isso que eu não concordo com o obreiro que quer encurtar o caminho, vai numa congregação tal, no ministério tal, é consagrado, aí depois chega aqui, quer jogar carteira na mesa do pastor e dizer: agora eu sou pastor como o senhor. Eu não aceito isso. O que Deus tem para você, você vai receber aqui, e Deus vai glorificar o nome dele aqui. Aí abriu o ministério não sei o que lá, que começa a dizer: vem que eu te dou cargo, vem que tu vai ser pastor. Nós temos que entender isso, que ser obreiro não é brincadeira, ser crente não é negociar, vestir paletó e gravata não é profissão.
Ui, calabassura, mandacaia. Levante a mão aí se tu tem coragem de glorificar a Deus, e glorifica aí. Grande! Então o que eu quero ministrar nessa noite, está ali o tema: da unção ao trono. É isso que eu quero falar hoje. Da unção ao trono. Deus ungiu Davi em Belém, mas o objetivo maior é que Davi chegasse em Jerusalém. São 10 quilômetros. Vamos fazer uma análise na biografia de Davi. Esses 10 quilômetros que Davi tinha que caminhar, ele levou aproximadamente mais de 20 anos. Vejam bem, mais de 20 anos, não para chegar em Jerusalém, porque diversas vezes ele foi em Jerusalém, mas para assentar-se no trono. É da unção ao trono. Para assentar-se no trono, Davi levou aproximadamente 20 anos. São 20 anos de espera. São 20 anos acreditando. São 20 anos lutando. Não são 20 meses ou 20 dias, são 20 anos. Mas Davi sabia quem ungiu. Davi sabia qual era a chamada de Deus na sua vida. Então ele levou 20 anos para andar 10 quilômetros. Alguém diz: pastor, eu corro 10 quilômetros. Realmente, outros correm, os maratonistas correm 45 quilômetros. Mas são 10 quilômetros que Davi teve que enfrentar. Agora um detalhe: Deus acreditava que Davi ia chegar aqui. E Deus acredita que você vai chegar aqui. Não importa quem vai se levantar, as muralhas que irão se levantar, não importa o inferno tramando contra você, Deus acredita que você vai chegar em Jerusalém. Quem crê nisso aí, fala para o teu irmão: Deus quer te ver em Jerusalém. Fala aí, diga: Deus acredita que você vai chegar em Jerusalém, e todo e qualquer obstáculo Deus vai te dar vitória para transpô-los. Agora vamos ver os obstáculos que Davi teve que enfrentar para chegar aqui. Os obstáculos. Eu vou pregar diferente hoje, já falei para os senhores. Vamos ver os obstáculos que Davi levou para chegar aqui. Primeiro obstáculo, diga: gigante. Eu não vim aqui derrubar o Golias, porque a Bíblia diz que o Golias já caiu, sim ou não? Mas eu vou ensinar pela Bíblia como se derruba os gigantes, que hão de levantar-se no intercurso da tua chamada, até a tua chegada em Jerusalém. Não pense que Satanás está feliz, e é para ele ficar com ódio mesmo. Não pense que os teus inimigos estão felizes, deixa eles ficarem com ódio mesmo. Mas muitos gigantes, oposições, hão de levantar-se para travar a tua chegada, para impedir que você chegue em Jerusalém. Mas eu vou ensinar pela Bíblia para vocês como é que se derruba gigante. Porque há quem pense que a vitória de Davi foi apenas pegar a pedra, colocar na funda e atirar. Não, amados, a vitória de Davi foi sendo conquistada. A vitória de Davi foi sendo trabalhada. E a primeira lição para se derrubar gigante está em 1 Samuel capítulo 17 e versículo 13, que diz assim, ó: os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Diga Eliabe, diga Abinadab e diga Samar. Aqui está a primeira receita para se vencer gigante. Primeira, Davi ele não era guerreiro, gente, mas Davi pertencia a uma família guerreira. Davi nunca tinha ido à guerra. Davi não sabia. Agora, a noção de guerra Davi tinha. É errado pregar que Davi não tinha noção de guerra. Davi tinha noção de guerra, porque quando ele derruba o gigante, ele, a primeira coisa que faz é cortar a cabeça, pegar a espada e mostrar para o exército inimigo e para o exército que ele está lutando, que ele tem na mão algo que só pertencia ao inimigo. A estratégia de guerra ensinava naquela época que quando você matava alguém, você tinha que trazer um despojo, algo que era pertencente ao teu inimigo, ao teu adversário.
E ninguém pegava a espada de Davi, de Golias, perdão, exceto seu escudeiro. E quando Davi, a Bíblia diz que ele pega a própria espada do abençoado e mata o abençoado ali. Aí eu começo a entender que aquele inimigo que manga, que prejudica você, Deus vai te dar vitória sobre a vida dele. E você vai provar para ele que tem algo na mão que estava pertencendo ao teu inimigo. Aí ele vai ver e vai dizer, e os inimigos vão dizer, ele realmente é vitorioso. Você crê nisso aqui? Você crê nisso? Davi pertencia a uma família guerreira, primeira lição. Ele não era guerreiro, mas ele pertencia a uma família guerreira. Os irmãos mais velhos de Davi faziam parte da guerra. Aí eu começo a entender que a Bíblia fala que Deus é o Senhor da guerra, sim ou não? A Bíblia no Velho Testamento apresenta o general dos generais, sim ou não? A Bíblia no Velho Testamento apresenta a Deus gostando de guerra e mandando o seu exército ir para a luta. Por quê, pastor? Porque Deus deu uma terra que já tinha dono. Quando Deus prometeu uma terra que manava leite e mel, esse povo já morava lá, os inimigos já moravam lá. E agora eles tinham que conquistar, botar para fora, matá-los. E a única forma para provar que era o mais forte naquele tempo era a guerra. O mais forte prevalecia, o mais forte dominava. E Davi, ele sabia disso, ele tinha no sangue algo guerreiro. Você talvez nunca esteve numa guerra, mas você pertence a uma família guerreira. O Deus que eu prego, Ele é o Senhor da guerra. E o Espírito Santo manda eu te dizer, abaixa a tua espada, porque quem vai te dar vitória nessa peleja é o Senhor dos exércitos. Não é você. Para de lutar com as tuas armas, para de lutar com as tuas forças, aleluia. É Deus que vai fazer o inimigo se prostrar diante dos teus pés. Existe uma expressão que eu gosto de Davi, quando ele olha ali, chega lá no ato da guerra, onde o Golias está amedrontando o povo. Ele chega justamente no período que o Golias está dizendo, não tem ninguém aí que lute. Ele olha para alguém e pergunta assim, ei, quem é este incircunciso aí? Quem é esse incircunciso? Circuncisão, a marca de Deus com o povo de Israel. Circuncisão era a marca. Todo menino tinha que passar por esse processo, porque era uma marca, um pacto. Deus estava dizendo, você é minha propriedade. Então todo aquele que não passava pela circuncisão era chamado de incircunciso. O que a exegese vai nos ensinar nesse texto? A exegese vai nos ensinar que Davi diz assim, ei, quem é esse aí que não tem a marca e anda desafiando o exército Deus vivo aí? Quem é esse? Quem é esse que não tem a marca? Ei, olha aqui. Olha para o teu inimigo dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Veja se ele tem algo de Deus. Veja se ele tem a marca. Por que tu estás temendo? Por que tu estás amedrontado, hein? Dá uma olhada. Procura ver a marca. Procura ver a marca de Deus. Não tem. Então ele vai cair. Ele vai cair, você tem. Você entende isso? Para de abaixar a cabeça, ficar com medo, procura se ele tem a marca. Ele não tem, então ele vai cair em nome do Senhor dos exércitos. Oh, que unção. Segunda receita para se vencer gigante está no versículo 17 e 18 do mesmo capítulo Alume, o capítulo 17. Diz assim, ora, disse Jessé a Davi seu filho, toma para teus irmãos uma éfa desse grão tostado, e esse 10 pães, e corre e leva ao arraial. Leva também esses 10 queijos ao seu comandante de 1000, visitarás teus irmãos e vais saber notícia deles. Olha para mim aqui, igreja. Segunda receita para se vencer gigante. Diga, executar tarefas pequenas. Ninguém começa já matando gigante. Vou usar uma linguagem figurada. A gente começa matando formiga. Ninguém começa matando gigante.
Olha o Davi rei. O rei Davi vai levar pão. Está entendendo? Vai levar queijo como um empregado. Pastor, dá para o irmão arradar essa cadeira ou limpar isso aí? Não, pastor, não posso. Sabe quem sou eu? Eu sou ministro do Evangelho. Eu chamei o irmão certa vez, pastor Pimentel, pastor Raimundo, lá em Uberlândia, lá no seminário. Eu disse: o irmão João. Ele não gostou, ele era pastor. Ele vai a mim e diz: pastor Carvalho, irmão João não, pastor João, ministro João. Aí eu fiquei assim impressionado com a força dele. Eu digo: então o senhor se baseia onde para se chamar de ministro? Ele, 1 Coríntios capítulo 4 versículo 1. Leia o que diz lá. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Aí eu disse: então segura aí, meu pastor. A palavra, bora no original. Vocês já perceberam que eu sou amante do original? Eu não fujo. Vamos no original. O original da palavra ministro, no original a palavra ministro é ruperetes, com H. H-U-P-E-R-T-S-E. Ruperetes. Vamos traduzir a palavra ruperetes para a tradução do original para a nossa língua. A palavra ruperetes significa remador. Remador. Então tire a palavra ministro e coloque a palavra no original. Paulo está dizendo assim: que os homens nos considerem como remadores de Cristo. Já diminuiu, glória, viu? Teve muitos aqui que descobriram que não passam apenas Paulo, quando utiliza esse verbo, ele fala das galeras naquele tempo que atravessava, e o remador ficava no porão do navio, lá na parte inferior, só remando, irmão. E ele não aparece, o remador não aparece, mas a sua obra aparece. E eu fico preocupado com o obreiro que quer mostrar a sua obra. Deixa as pessoas verem a obra. Continua no porão do navio e fazendo a vontade de Deus. Quando Paulo utiliza esse verbo, ele está falando das chicotadas que os remadores pegam. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E tem gente que quer ser remador aí, ministro, mas não tem remo. E há um detalhe, viu, igreja? Você que só sabe ficar lá em cima, bebendo água, Coca-Cola, ainda diz assim: mas esse barco não anda. Ah, mas esses camaradas não sabem remar. Eu te digo em nome de Jesus, desce lá de cima e vai para o porão ajudar a remar. O importante é que esta obra cresça. Amém? Amém, irmão? Quantos remadores nós temos aqui? Levante a mão. Tua mão está calejada, não é, remador? Execute tarefas pequenas. Obreiro é isso, fica no porão. Mas nós temos a missão de colocar esta igreja do outro lado, e ela vai em nome de Jesus. Quem crê nisso, levante a mão e glorifique ao Senhor. Execute tarefas pequenas, porque o dia que aparecer o gigante, ele vai cair. Ninguém começa grande. Terceiro, eu estou acelerando mais para um texto. Terceira receita, versículo 20. No dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada e carregou-se. Diga, carregou-se. A palavra carregar no original significa estar pronto, estar preparado. O que quero dizer com isso? É que quando Davi foi ao campo, ele foi preparado. Ele não foi desprovido. Ele carregou-se. Ele preparou-se. Olha, irmãos, por que você perde as batalhas espirituais? Porque muitas das vezes você não está carregado. Você não está preparado. E o inimigo, ele é astuto. Ele não tem medo da nossa teologia, irmão, ou dos diplomas que temos. Ele não tem medo nada. Eu agora recente passei agora, eu sou pós-graduado em ciência da religião para dar, eu posso lecionar ciência da religião em qualquer faculdade no Brasil.
Aí eu fico pensando, e agora Deus, esse cargo, essa posição, o inimigo não tem medo disto. O inimigo não tem medo de violão, de microfone, de cadeira, de carpete. Ele não tem medo disso. O inimigo tem medo de uma vida carregada na oração, na palavra, no jejum. O rabassura macaria bachúria. Queres vencer a guerra espiritual? Vá orar, irmão. Porque é muito fácil dizer assim: pastor, ora por mim. Aí a gente levanta de madrugada e você fica dormindo. Vá orar você também. Vá ralar o joelho você também. Posso tirar esse paletó? Posso? Aleluia! Ninguém detém um homem carregado. Ninguém, pastor Marco Antônio. Ninguém detém um homem carregado, um homem cheio. Vou provar isso, vou provar na Bíblia para vocês. Vamos, Atos capítulo 16, vamos lá. Eu quero pregar diferente. Fui informado que a igreja de Curitiba gosta de Bíblia. Atos capítulo 16. Ninguém suporta, ninguém detém um homem carregado. Atos 16, versículo 25 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os presos os escutavam. O contexto desse versículo vai nos informar que Paulo tinha expulsado ali um demônio de uma jovem, e como pagamento lá na cidade de Filipos, a primeira igreja na Europa, na casa de Lídia, a primeira igreja na Europa, Paulo está preso com Silas, acorrentado, machucado, ferido, sangrando. Mas perto da meia-noite eles começam a orar, a cantar, e Deus começa a agir, e Deus vem, um terremoto sobrenatural de Deus começa a acontecer, e a Bíblia diz que abriram-se todas as portas. Paulo sai, o carcereiro sai. Mas antes, se você ler a história do carcereiro, você vai ver que o carcereiro ali, pastor Nani, era um homem mau. Entra aí, crentes. Ofendia os presos, não tratava direito os presos. Mas quando aconteceu aquele terremoto, a Bíblia diz assim que ele salta, olha para Paulo e Silas e diz assim: senhores. Peraí, agora já é senhor, vossa excelência? Hein? Já é irmão em Cristo? Cadê o homem brabo? Cadê o homem rude? Cadê o homem que resolve tudo no braço, na força? Cadê? Ele diz: senhores, o que devo fazer para me salvar? Paulo diz: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Aí a Bíblia diz em ato contínuo que Paulo lava os vergões. Ele lava os vergões, cuida de Paulo, ainda leva Paulo para jantar na sua casa. Lê o versículo 34 aí. Ainda os levou para a sua casa. Ninguém suporta um homem carregado. E eu quero profetizar aqui, porque na condição de profeta, aquele que te humilha, aquele que te oprime, aquele que gosta de falar umas palavras mal colocadas contra você, ele vai passar a te servir, ele vai te passar a te abençoar. Você crê nisso? Você acredita nisso? Aquele que te feriu vai tratar das tuas feridas, ainda vai te levar para casa, vai ser uma bênção na tua vida. Quem crê nisso? Levante a mão, porque eu profetizo isso em nome de Jesus. Oh, rabassúria macaia. Carregue-se. Última receita para se vencer gigante, versículo 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Não esqueça quem é o patrocinador da tua vitória, viu? Davi chega com Saul, já tinha um histórico de guerra, de vitória, leão, urso. Ele diz assim: olha, o Senhor, chegastes aí como? O Senhor. Galgaste essa posição como? O Senhor. Oh, aleluia. Estás sentado no meio dos príncipes, o que aconteceu? O Senhor. Foste promovido na empresa? O Senhor.
Foste curado, o Senhor. Estás com vida, o Senhor. Vais para o céu, porque o Senhor vai nos guardar. Quem patrocina a nossa vitória é o Senhor. Imagina aí comigo que Davi já andou isto aqui. Mas é agora que eu quero tratar de um assunto. Eu estou pedindo tanta misericórdia de Deus, mas eu preciso tratar. O segundo obstáculo que Davi vai enfrentar está no capítulo 18, verso 9 e 10. Ele vai enfrentar a inveja de Saul. Olha para mim, olha para cá. Estou pregando diferente. Quando Davi chega trazendo à cabeça a espada de Golias, a Bíblia diz no capítulo 18 e o versículo 7 que as mulheres saíram cantando dizendo assim: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10. Pastor, isso aqui é uma linguagem hiperbólica dentro do contexto hermenêutico. Sim, Davi nunca tinha matado 10 milhares, era a primeira pessoa que Davi tinha matado, todo mundo sabe disso. Mas aquela vitória correspondia à euforia das dançarinas, porque matar gigante, matar o Golias, correspondia a ter matado 10 milhares. E quando Davi chega, olhe para mim, não perca nada. As mulheres olham para Saul e dizem assim: Saul, os seus milhares, Davi, 10 milhares. Existe um espírito que veio do trono, do tronco, do inferno. Do inferno, chamado inveja. E aonde é que o crente sofre, pastor? O crente não sofre lá fora. O crente não sofre lá fora. Sabe aonde o crente sofre? Segura aí, meu irmão. Dentro da igreja, com as oposições, com as traições. Sabe quem é que fala mal de nós? São os crentes. É os crentes. Sabe quem fala mal de crente? É o próprio crente. Sabe quem tenta denegrir a imagem do crente? É o próprio crente. Eu falei, Senhor. Eu falei, Senhor. Inveja. Canta melhor, prega melhor. E se não for eu que for pregar, eu não dou um glória a Deus. Mas quando eu vou pregar, eu faço o maior barulho no púlpito. Que história é essa, irmão? Que história é essa, companheiro de paletó e gravata? Que história é essa? Não torcer, não louvar a Deus, não glorificar, hein? A inveja. Sabe quem há? Oh, Pai. Sabe quem há? Ele está falando aqui, ó. Quem é espiritual aqui vai saber disso. Ele está falando aqui. Sabe quem planeja nos matar? Porque quando Davi é aclamado, Saul pega uma espada, uma lança. Ele pega uma lança para matar o Davi, que só fez o bem. E a Bíblia diz que ele pega a lança e lança contra Davi. Mas Davi recua, Davi esquiva-se e a lança crava-se na parede. Quantas pessoas armadas dentro da igreja? Quantas pessoas que já vêm armada, qualquer palavra tira a lança. O sangue de Jesus é poderoso, que isto queja queimado, matando, ferindo. Meu Deus do céu, não acredito que a igreja que vai para o céu é uma igreja que fica em dubiedade de pensamentos. Eu não acredito que a igreja do arrebatamento é uma igreja falsa, uma igreja levada a traições. A igreja do arrebatamento é pura, santa, santa. E eu estou recebendo, você não sabe como é difícil falar isso, quem é pregador sabe. Mas eu não posso fugir, pastor Pimentel. Eu não posso fugir desta palavra, pastores. Mesmo que nunca mais eu pise aqui, eu gostaria de pisar, mas eu prefiro fazer o que Deus está mandando eu fazer. Abaixe a tua lança. Levante a tua mão, levante a tua mão.
receba algo que vem do céu. Sinta o que eu estou sentindo da parte de Deus. Sinta este gozo que eu estou recebendo de Deus. Estão querendo matá-lo, estão querendo cravá-lo na parede, mas o Saul dessa vida não vai ter poder sobre você, Davi. Deus vai te esconder no trabalho, Deus vai te esconder no ministério, Deus vai te esconder na igreja, Deus vai te esconder. Deus será o teu escudo, Deus será o teu broquel, Deus será o teu bunker. O que é bunker, pastor Carvalho? Na Segunda Guerra Mundial, os alemães construíram ali buracos, uma espécie de bunker, e eles ficavam ali para ficar protegidos das bombas. É assim que Deus vai ser. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Assim diz o Senhor nessa noite. Eu estou com um problema. Olhe para mim. Eu estou com um problema no Brasil. Tem sido bênção, mas tem sido perseguição. Muitos telefonemas anônimos, porque eu estava numa convenção de escola bíblica. Eu vou falar isso, que eu não tenho motivo nenhum para mentir. Eu estava numa escola bíblica, eu mais 2 obreiros. E ali a parte de manhã, cada um deu uma palavra de 45 minutos. E depois o rapaz, o que estava dirigindo, virou para mim e disse assim: pastores, eu gostaria que vocês ficassem, porque nós vamos ter agora um assunto, nós vamos tratar aqui da jubilação do pastor. Eu gostaria que vocês ficassem para presenciar isso. Eu disse: que bênção, maravilha, opa, vai sair como herói o pastor. Eu olhei para o pastor, realmente, ele está lá, mas físico, estava bem. Chegou a hora, e eu pensei comigo. Eu fiquei sentadinho ali com outros colegas. De repente o irmão disse: agora nós vamos esquecer a escola bíblica e vamos abrir um espaço para a jubilação do pastor. E nós vamos tratar, quem está de acordo? E eu, quem fez psicologia sabe que o poder da fala é muito. Eu digo assim: aquela caixa, todo mundo vai olhar para a caixa. Todo mundo vai olhar, isso é psicologia. Quando ele disse: vamos tratar do assunto do pastor, da jubilação do pastor, o que foi que eu fiz? Eu tirei a minha visão de quem falava e olhei para quem estava sendo referido naquele dia. E quando eu olhei para o pastor, permissão, o pastor fez assim com a mão, mas eu não estou sabendo disso. Eu disse: como é? Não, mas o outro dizia: não, mas nós vamos tratar do assunto. E ele disse: mas não foi assim que Deus me revelou. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Eu não queria poder, eu não quero estar aqui, Jesus, me tira daqui, me leva daqui, me arrebata daqui, me leva, Jesus, eu sou sanguíneo. Aí eu pensei: se fosse meu pai que estivesse ali, se fosse meu avô, se fosse alguém que eu gostasse, se fosse o meu pastor. E ninguém fazia nada. E os outros colegas cutucavam no outro e diziam: e agora? Eu me levantei, saí da minha cadeira, cheguei na frente do pastor, disse: permissão, pastor. Coloquei meus pés aqui e bati no peito dele de forma amável e disse: daqui ninguém tira o pastor. Aquele irmão que estava no microfone disse: mas você não é da nossa convenção? Eu disse: agora sou. Lembra que eu fui convidado a ficar? Você me convidou para ficar. Então agora eu não sou apenas um visitante, eu faço parte. Você disse: pastor, fiquem aí para tratar do assunto. Então eu estou tratando o assunto. Ele olhou para mim e disse: mas você não pode fazer. Eu digo: ninguém vai tirar um pastor daqui. Gente querendo tirar na marra, gente querendo bota fora, como se a laranja que usa e joga fora. O que estão fazendo aí com muitos pioneiros do Brasil é de cair o queixo. Quer dizer que está velho, está ancião, não serve mais. Eu fiquei pensando: se faz com ele, faz comigo. E aquele pastor virou para mim e disse: me leva ao microfone. Eu disse: lógico, a igreja é o senhor que vai para centro. O rapaz estava falando, eu disse: dá licença aí. Peguei o microfone e dei para o pastor. O pastor, homem de Deus, é diferente. Ele olhou e disse assim: mas você, eu consagrei você desde auxiliar.
Você hoje é um pastor. Eu te peguei como uma criança e te fiz esse homem que tu és. Por que estás fazendo isso? Por que estás fazendo isso? E você? Eu acredito tanto no teu... E foi apontando para os pastores. Nessa hora o Espírito Santo toma aquele auditório, irmão. Eu nunca vi obreiros tão alegres, tão cheios, porque era convenção, obreiros falando língua estranha, pedindo perdão, fizeram fila para vir pedir perdão ao pastor. Sabe por quê? São Saul que estão com lança para tirar, mas Deus vai te guardar, e esta lança que tu estás querendo jogar, você pode ser ferida por ela. Jesus, eu estou falando, a lança que você está tentando atirar, cuidado! E aquele rapaz, aquele pastor anda falando aí para todo mundo que eu tomei a convenção, que eu tirei. Não, disse não, eu não estou tomando nada, apenas é Deus que faz as coisas. Ligaram para o meu pastor e disseram: olha, o pastor Carvalho criou um grande problema aqui. Aí eu fui contar a história, e o pastor presidente teve que contar para o meu pastor a história. Aí o pastor disse: mas você é corajoso, hein? Parabéns, fique sempre do meu lado, hein? Enquanto muitos querem puxar, tem outros que querem segurar. Eu não conheço Curitiba. Olha aqui para mim. Eu não conheço Curitiba. Eu não estou nem conversando com os irmãos, porque Deus tem uma palavra, está dando essa palavra hoje. Hoje talvez eu fique mais tempo com os irmãos conversando, porque quando termina a minha função, enquanto não entregar tudo, eu gosto de ficar paradinho no quarto, sem ninguém, porque eu não quero que ninguém diga: fui eu que falei ou fulano que falou. Eu não preciso disso. Haverá uma transição. Eu quero dizer a todos os senhores aqui que essa transição será correta, séria, limpa, na hora de Deus. Não entregue ainda o cajado, pastor. Não entregue. O senhor tem um grande companheiro do seu lado. Ah, mas eu não dou conta. Tem alguém que vai lhe ficar segurando. Não é hora de entregar este cajado. Cuidado, cuidado, cuidado. O Senhor manda eu lhe dizer, e o Senhor sabe, o Senhor conhece a voz de Deus mais do que eu. Se o Senhor ainda não saiu, porque não é. Curitiba é um grande trabalho, uma igreja modelo, uma igreja que todo mundo admira. Os pregadores querem pregar aqui. Ah, que coisa boa. Mas existem conversas paralelas. Me disse, ele já está na hora de tirar. Deus vai renovar sua força. Porque, oh meu Deus, mas tem gente que vai me odiar. Eu não estou preocupado com você, eu estou preocupado com a obra de Deus. Quem está aí na arquibancada já é meu. Ai, ainda ficar um pouquinho mais no óleo. Vai ficar no óleo. Cuidado, meu pastor, o Senhor manda eu dizer. Cuidado com os rachas. Cuidado.
Deus vai revelar, Deus vai lhe dar, Deus vai confirmar. E quando chegar o dia do Senhor passar esse cajado que já está há tantos anos na sua mão, haverá um Josué que vai receber esse cajado. O Josué será pacificador, porque o homem quer fazer na marra. Oh meu Deus, é teu servo. Não dê ouvidos às palavras que alguém diz assim: passa para mim, eu sou homem de Deus, eu tive um sonho. Não precisa disso, o senhor não é menino para cair nisto. Não, Deus vai colocar quem Ele quer. Deus vai colocar, vai assentar nesse lugar aqui, pegar o cajado, aquele que o Senhor já está trabalhando. Pode até ser aquelas pessoas que o Senhor, muitos nem imaginam, a obra é de Deus, ou que as pessoas imaginam, mas quem faz é Deus. Não deixe as pessoas sobressaírem enquanto o Senhor, aproveitando a sua forma física e a sua debilitação, não deixe. Eu profetizo sobre o pastor Pimentel de Carvalho a força e a graça do Espírito Santo. Receba rabachura madaka suriabatou pifa labatou manabassuri equeria. A graça, a força, a saúde. Aí, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Receba o que eu estou recebendo de Deus agora. Levanta a tua mão direita, levanta a tua mão direita. Recebe a unção de Deus aí, recebe a unção de Deus aí. Isso. Recebe a unção de Deus. Agora coloca essa mão direita no ombro do teu irmão aí, coloca. E transmita a glória que tu estás recebendo. Transmita a graça. Transmita esta glória. Obediente, crente teimoso, crente desobediente, que o pastor está dizendo uma coisa, você insiste em fazer outra. Seja temente, crente, obedeça a palavra, obedeça ao pastor. O nariz é meu, que nariz é seu? Na igreja tem regras. Igreja não é mundo, não é empresa. Igreja é a coluna e firmeza da verdade. Igreja tem regras. Crentes que não obedecem o pastor, obreiros, companheiros, tudo aquilo que vocês fazem de bom, vocês vão colher no amanhã. Mas tudo aquilo que se faz de ruim vai colher também. Não é, pastor Takayama, é a lei da semeadura, pastor Mário. O que o homem planta, então plante coisas boas, porque tudo que você faz ao teu líder, um dia vão fazer contra você. Todas as palavras ásperas que você dá ao pastor, um dia vão falar, porque ninguém escapa da lei da semeadura. O pastor tem dito: irmã, se veste direito, não vem moral para a igreja. Aí você insiste em vir moral, você insiste em vir com roupa do corpo, mostrando parte do corpo. Meu Deus, me ajuda. Ora, suia néria. Odoria mama. Não seja doeg. Se você ler 1 Samuel 22, você vai encontrar a história de um chefe dos pastores de Saul.
Seu nome era Doeg. Doeg estava detido no templo de Aimeleque. E a Bíblia diz que Davi, cansado, com fome, chega no templo, pede comida, e o Aimeleque dá o pão da preposição, que eram 12 pães colocados em cima do altar, trocado de sábado a sábado. 12 representam as 12 tribos de Israel. Davi comeu, Doeg viu tudo aquilo, e a Bíblia diz que Doeg informou a Saul que o inimigo seu, mortal, estava recebendo guarida e apoio de Aimeleque. Diz o texto em ato contínuo que lá vem Saul com seu exército para lutar, para matar Davi, para matar quem aparecesse seu caminho. Ele chega no templo. Naquele dia 85 sacerdotes estavam vestidos de estola sacerdotal, 85 pastores ministrando. E Saul olha para Aimeleque e diz: você não sabe que Davi é inimigo? Você não sabe que Davi não gosta de mim? Por que você está fazendo isso? Por punição, eu vou matá-los. E a Bíblia diz que Saul olha para o seu exército e diz: matem-os. Pode matá-los, pode matá-los. Mas quem é que quer matar pastor? Ninguém quer matar. Só um camarada, uma pessoa que não tem compromisso com Deus. Os soldados não querem. E Saul diz: podem matar. E os soldados não fazem. Sabe quem se apresenta para matar? Doeg diz: então eu mato. Se for para agradar, se for para me promover, eu mato. E a Bíblia diz que Doeg matou 85 pastores naquele dia. Igreja de Curitiba, está sendo filmado isto aí, para ficar aí para dias vindouros. Não cresçam matando ninguém. Obreiros, eu tenho idade de ser vosso filho. Desculpa, pastor Takayama, o senhor não é tão velho assim, mas eu tenho idade. Eu estou com 12 anos de pastor, uma criancinha. Mas eu tenho em casa uma mulher que segura. Pastor Takayama sabe a mulher crente que eu tenho. Eu tenho uma mulher crente. A baixinha está orando agora. É o acordo que eu tenho. Ela ora de 8h30 até as 9h30. Eu digo isso porque tenho moral para dizer isso. Moral. Mas não se pode brigar. Quantos pastores obreiros têm uma vida de inferno dentro da sua casa? Aí depois chega na igreja, quer dar uma de amor, amoroso. Ei, você engana todos, menos ele. Quantos obreiros espancador dizem: eu que sou homem de casa. Quantas mulheres de pastores estão frustradas, amarguradas, humilhadas. O obreiro prega amor só da boca para fora, só ama os filhos dos outros, mas o próprio filho nunca beijou o filho, a esposa nunca beijou, ou quando beija é só para suas necessidades. Suas necessidades. Mulher é o vaso frágil. Elas que seguram. Pastor Takayama viajando, quem ficava segurando? Pastor Marco Antônio, a sua esposa que já dorme no Senhor. Amados, vamos parar de disfarce. Disfarce na igreja. Quando chega na porta da igreja, diz: meu bem, agora vamos combinar casal perfeito. Casal perfeito. Mas em casa não fala, dormem em camas separadas. E o que eu mais fico preocupado, pastores, é que exorta aos outros ainda. Divórcio que estão querendo liberar na Assembleia de Deus. Irmãos, eu não posso viver muito, porque eu vou bater de frente com muitas coisas. Eu tenho vontade de tirar o meu cinto. Aí faz-me lembrar que eu fui pregar numa igreja e Deus falou, mudou a mensagem em cima do púlpito, diz: prega sobre divórcio. Eu falei: mas eu nunca preguei isso. Ele falou: não, prega, ainda me deu o texto, 1 Coríntios 7.
Eu disse, seja o Senhor. E comecei a pregar a forma de casamento no judaísmo. E fui. E olhava para o pastor, e não é, pastor? E o pastor ficava pequeno. O pastor presidente, eu digo, pastor, você está sentindo a palavra? E eu aí a igreja fazia assim, e eu exortava, esse negócio de casar, esse negócio não é para nós, é uma vez só. Quando terminou o culto, o pastor vai perto de mim e diz assim, você acabou comigo. Eu falei, mas por quê, pastor? Porque infelizmente eu casei de novo e a minha primeira está aí. Eu falei, o senhor não é crente nem pastor. Qual é a Bíblia que o senhor está seguindo? A novela? Qual é o diário que o senhor está seguindo? O mundo? A minha Bíblia diz que a morte separa. Não, pastor, é incompatibilidade, é conversa. Você está de olho na outra. Seja homem. Para com isso, obreiro, crente. Nós não podemos liberar divórcio na igreja. Ai, calabaçura, mandacaia. Porque se não libera divórcio, libera prostituição, libera tudo logo. Ainda tem obreiro que não gosta de mim, ainda vai me censurar. Eu estou disposto a conversar com qualquer um dos senhores na Bíblia. Mas vem na Bíblia para mim, não vem o que eu acho. Vamos segurar a igreja, segura! Segura, pelo amor de Deus! Vocês que ministram também, preguem isso! Ah, isso não dá ibope. Alguém disse para mim, pastor Takayama, é o meu segundo ano de Gideões, preguei ano passado, estou nesse ano. E alguém disse para mim, o senhor não prega mais no Brasil porque sua mensagem é dura. A minha agenda não está mais suportando, eu estou agendando até 2006. Não, mas aí as mensagens ontem é do cai, é do pega, não sei o quê. Ninguém quer exortar mais porque não dá ibope. Alguém disse, se pregar assim não volta em Curitiba. Volta, porque eu sei que aqui tem igreja crente, aqui tem homem de Deus, aqui tem pessoas fiéis. Namoros escandalosos, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vão liberar a menina namorar dentro de casa, na nossa casa, dormir é namoro. Ficar, pelo amor de Deus. Ou a gente é a igreja ou a gente não é. Ou a gente se posiciona ou então larga tudo, irmão. O que estamos fazendo? Aí depois beber aí cervejinha. Ah, pastor, uísque pode. Ah, Paulo aí usa a Bíblia. Você é um alcoólatra. Aí você quer justificar o teu pecado. Pelo amor de Deus, nós temos uma cultura na Assembleia de Deus no Brasil. Eu não estou falando lá fora. A gente tem uma cultura aqui dentro. E a gente venceu 93 anos. Isso é obra de Deus, gente. E quem pregou o pecado que era pecado há 10 anos, o pecado é pecado hoje. Mas sabe o que estão fazendo, pastor Raimundo? Era pecado lá, mas agora não é. Eu estou animado, eu vou falar a noite toda. Mas eu tenho 15 anos de teologia. Se fosse para dar aula de show de teologia eu dava, mas eu quero pregar o que Deus quer. Filma isso aqui, colega. Tá filmando? Filma aqui, abençoado. Aqui, ó. Quando alguém peca, vamos ver quem pecou. Fulano de tal. Estrelão da igreja. Dízimo alto. Carrão. Famoso. O que faz? Não. Cuida aqui, cuida aqui. Transfere. Mas quando é irmãzinha simples, pedreiro, o simples, exclui e fala o nome dela publicamente. Está disciplinado. Ei, peraí. Que balança é essa? Hein? Que balança é essa? Aleluia! Obreiro quando erra é transferido de campo? Peraí, quem está ensinando isso, hein? Quem é que está colocando isso na igreja? Aí onde vai dar trabalho, é ou não é, pastores? Pecado não cometido, não confessado.
Igreja não é isso. Igreja é diferente. Partir do pão, na comunhão, nas orações. Atos 2 tem um tema: a igreja que Cristo sonhou. Unânimes, nada de inveja, nada de astros. Esse povo aí que aceita Jesus, quebra lá fora e aceita Jesus, quer vir ser pastor aqui na nossa igreja. Eu encontrei agora o trapalhão que diz que é crente. Eu falei tanta coisa para ele no aeroporto que eu fiquei com dó dele. Por quê? Porque ele anda, diz que é crente, conta piadinha de moral. Que crente é esse? Quem me diga? Ou eu aprendi errado com meus pastores antigos, ou então, irmão. Quantos diáconos nossos estão há 10, 20 anos perdendo uma oportunidade? Aí o ator, só porque abriu a porta da novela não sei de quê, aceita Jesus, já é consagrado a pastor. E os nossos que estão 15, 20 anos aí, gente, hein? Não tem oportunidade? E essas supostas cantoras que aceitam Jesus aí e querem vir trazendo moda para dentro da igreja? Hein? Digam para mim. Eu não sou radical. Eu não posso aceitar isso. Vou só contar um testemunho para vocês ficarem chocados. Eu estava no hotel, fui tomar café, encontrei uma cantora bem famosa. Não era o Juarez Cala, não era o Nani, não era nada disso. E eu fiquei, e ela, quando percebeu que era eu, ela já ouviu minha fama. João Batista, não sei o que, aquela coisa, né? Aí ela chegou já, posso me assentar? Eu digo, pois não, fica à vontade. Ela disse, pastor, o senhor que vai pregar um dia aí, eu vou cantar. Eu disse, olha, eu vou dar um testemunho. Ela disse, então eu já quero contar para o senhor um negócio. Olha, estou aqui, mas eu não sinto ainda. Eu estou em busca do meu 7º marido. Eu ainda não senti o que vocês falam. Eu queria que o senhor falasse nada sobre isso, porque olha, eu vou ser crente, mas eu vou ser um crente diferente. Vocês pregam algumas coisas que eu não concordo e eu vou tentar implantar na igreja um sistema diferente. E já estava aqui, meu irmão, vai subindo o negócio. Não sei quem sente que é isso. É uma quentura que vai subindo. E eu calado, ela disse, olha, eu vou ser crente, mas não vou ser como as irmãs. Esses vestidos, esse negócio. Não, eu vou ser diferente. Porque, pastor, Deus só quer o coração. Eu olhei para ela e disse, então você não canta hoje. Como? Eu digo, porque eu vou falar para o pastor que tu é desviada, tu não é crente, que tu vai cantar. Ela disse, não, pastor. Não, e outra coisa, pense 10.000 vezes para falar das irmãs da igreja. Porque você veio do mundo agora. E talvez nem saiu dele. E as irmãs estão na igreja há anos, orando. Eu disse para ela, vá se converter, converta a sua língua. Pare de falar das irmãs que oram pela igreja. Enquanto eu tiver vida e saúde, aonde eu estiver cantando, eu vou te exortar, porque eu não preciso de você. Ela disse outra coisa, eu queria fazer um acordo com o senhor. Eu tenho uma revista, e eu vou lançar aí uma revista sobre os famosos de Cristo, e eu quero colocar o senhor na capa. Eu disse, minha filha, eu não preciso de capa, o meu nome já está escrito no livro da vida. Isso é que nos basta. Fica de pé em nome de Jesus. Fala para o teu irmão aí, chegarás em Jerusalém. Abaixa a espada, Doeg. Espada que você usa para matar os outros. Será a mesma espada que vão usar contra você. Obreiros, olhe bem para mim. Não cresçam matando ninguém. Nós vamos orar, irmão. Me dê mais um minutinho aí. Quantas pessoas estão aceitando Jesus? Que maravilha, não é? Olha que bênção. Maravilha. Vocês já oraram? Pai querido,
e somos gratos, porque o Senhor tem salvado nessa noite. Obrigado, porque o teu Espírito continua convencendo os corações. Perdoa os seus pecados. Escreva seus nomes no livro da vida, Pai. Livra-os do mal companheiro. Em nome de Jesus.